Na hierarquia implacável do show business americano dos anos 60, existia apenas um rei indiscutível, e seu nome era Frank Sinatra, o chairman of the board. Sinatra não era apenas um cantor. Ele era uma força da natureza, um vulcão de exigências, perfeccionismo e um desejo faminto por controle absoluto. Ao redor de Frank, o mundo orbitava em uma coreografia milimetrada. Presidentes da República atendiam suas ligações, chefes da máfia lhe prestavam reverência, e as maiores estrelas de Hollywood pisavam em ovos para não provocar a sua fúria lendária. No círculo íntimo do Rat Pack, a palavra de Sinatra era a própria lei. Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop, todos se dobravam à gravidade esmagadora do chefe. Todos, exceto um. Dean Martin. Dino era o único homem na face da terra que caminhava pelo império de Sinatra com a tranquilidade de quem passeia por um parque em uma manhã de domingo. Para Dean, o poder, o prestígio e a tensão perpétua de Frank eram apenas ruídos de fundo que não mereciam interromper um bom drink ou uma rodada de golfe. A amizade entre eles era lendária, um laço forjado em palcos esfumaçados e madrugadas regadas a uísque. Mas o que acontece quando o homem que exige controlar tudo decide consertar o homem que se recusa a ser controlado? A lenda que você vai ouvir hoje não é sobre máfia ou mulheres, mas sobre a noite em que o ego colossal de Frank Sinatra colidiu frontalmente com a indiferença impenetrável de Dean Martin. É a história do ultimato que quase destruiu a maior dupla de Las Vegas e da resposta genial que calou o rei. O cenário era a mítica Copa Room do Hotel Sands, em Las Vegas. O ano era 1962. O Rat Pack estava no auge de sua glória e poder, realizando uma série de shows que paralisavam o país. Era a lendária Summit, o encontro de cúpula. Aquela sala era o epicentro do universo, onde o uísque fluía como água, os dados rolavam sem parar nas mesas de crepes lá fora. E as mulheres mais deslumbrantes do planeta disputavam espaço na primeira fila. Frank Sinatra havia transformado Las Vegas em seu reino pessoal, e ele governava com a precisão de um maestro tirânico. Mas, com o poder incomensurável, vinha a paranoia e uma obsessão quase doentia pela perfeição técnica e visual. Frank ensaiava sua banda até que as cordas vocais sangrassem e os dedos dos músicos ficassem dormentes. Ele sabia o nome de cada membro da orquestra de Count Basie, conhecia cada tempo da partitura e exigia uma precisão cirúrgica de cada nota, de cada foco de luz, de cada movimentação de microfone. O show do Rat Pack era para Frank a sua Capela Sistina. Ele queria que o espetáculo fosse uma sinfonia impecável, uma demonstração de domínio absoluto e esmagador sobre o público. Do outro lado do espectro, habitando uma galáxia de indiferença sublime, estava Dean Martin. Dean lidava com os ensaios exaustivos de Sinatra, da mesma forma que lidava com problemas matemáticos ou reuniões de negócios, tentando evitá-los a todo e qualquer custo. Enquanto Frank passava som às 4 da tarde, em um palco vazio, suando frio, gritando com técnicos de som e ajustando os ângulos dos holofotes para garantir que não houvesse sombras indesejadas, Dean estava invariavelmente no campo de golfe, desfilando com calças perfeitamente vincadas ou flertando com as coristas no bar do lobby, enquanto degustava seu primeiro J&B do dia. Quando Dino finalmente decidia dar as caras no teatro, o sol já havia desaparecido no horizonte do deserto de Nevada. Ele não fazia aquecimentos vocais complexos, não lia as notas revisadas na partitura e não parecia se importar com a nova marcação de palco que Frank havia passado as últimas 3 horas coreografando. Dean apenas pegava seu copo de cristal, subia os degraus e, como por mágica, dominava absolutamente a sala inteira com metade do esforço. E isso, secretamente e profundamente,
corroía a alma perfeccionista e ansiosa de Frank Sinatra. A dinâmica entre os dois sempre foi um delicado e milagroso balanço de forças opostas. Mas havia momentos em que o desleixo ensaiado de Dean, as piadas constantes com bebida, o tropeçar falso no fio do microfone, o esquecer das letras de propósito para arrancar risadas fáceis da plateia, passava dos limites toleráveis para os padrões rigorosos de Frank. Sinatra acreditava na santidade absoluta da música. Para ele, uma canção de Cole Porter ou Gershwin era um texto sagrado, um testamento emocional que exigia reverência. Para Dean, uma música era apenas um veículo agradável para fazer o público sorrir antes de ir para as mesas de jogo perder dinheiro. A fenda entre essas duas filosofias de vida começou a se alargar perigosamente durante uma temporada que carregava um peso extra no Sands. Havia rumores de que câmeras de televisão fariam gravações secretas no local. Executivos poderosos de gravadoras estavam na plateia e até chefões da máfia de Chicago, homens que não toleravam mediocridade, ocupavam as cabines VIP. A pressão sobre os ombros de Sinatra era asfixiante e ele projetava essa pressão em todos ao seu redor. A erupção do vulcão Sinatra aconteceu em uma tarde quente, logo após um ensaio que Frank considerou catastrófico. Dean havia aparecido atrasado, cantou o clássico Volare, trocando deliberadamente metade da letra por piadas sobre as noitadas de Frank, acendeu um cigarro no meio da dramática ponte musical da orquestra, riu para o trompetista e anunciou no microfone que precisava ir embora, porque tinha uma mesa de blackjack com seu nome a esperando. Frank começou a ferver. A veia em seu pescoço saltou. Ele dispensou a orquestra inteira com um aceno brusco e raivoso. Dispensou os técnicos, os contra-regras e expulsou Sammy Davis Jr. e Joey Bishop do palco. O enorme e luxuoso salão da Copa Room, capaz de abrigar centenas de pessoas, ficou em um silêncio sepulcral e denso, iluminado apenas por uma solitária luz de serviço no palco. Frank desceu os degraus para a área das mesas, onde Dean estava sentado na penumbra, tranquilamente derramando uísque em um copo com bastante gelo, como se estivesse no conforto de sua própria sala de estar. Frank puxou violentamente uma cadeira e sentou-se de frente para o parceiro. Seus penetrantes olhos azuis, famosos por perfurar a alma e intimidar qualquer homem que ousasse contrariá-lo, estavam fixos em Dean como lasers. E então, Frank começou a falar. Não foi o grito histérico e espalhafatoso que ele costumava dar nos gerentes de hotel, mas sim aquele sussurro intenso, arrastado e perigoso que aterrorizava figurões de Hollywood. Nós precisamos ter uma conversa séria sobre esse seu número de palhaço bêbado, Pali. Frank começou, cada sílaba cortando o ar pesado da sala. Isso está ficando velho, está ficando desleixado. Nós temos a elite do país nesta sala hoje à noite. Temos dinheiro grande, reputação e câmeras apontadas para nós. E você sobe lá parecendo um comediante de beira de estrada que não sabe nem a própria letra que o consagrou. Frank se inclinou para frente, invadindo agressivamente o espaço pessoal de Dean. O ego frágil e colossal do chairman exigia submissão imediata. Eu construí isso aqui. Nós construímos isso. Mas eu não vou deixar você transformar o meu palco, o nosso palco, em uma piada de mau gosto. Eu quero que você pare com o copo de uísque. Quero que você pare com as brincadeirinhas infantis no meio dos meus solos românticos. Eu quero que você fique lá, ereto dentro daquele smoking, e cante a maldita música, como o profissional de primeira linha que você supostamente é. Se você não consegue levar o nosso show a sério, Dino, se você não consegue ter o mínimo de respeito pelo palco e por mim, então talvez você não devesse subir nele hoje à noite. Talvez você devesse ficar nas mesas de jogo de uma vez por todas e me deixar fazer o trabalho de verdade. A ameaça pesada e final pairou no ar, quase sufocando o ambiente.
Uma ameaça direta de Frank Sinatra era, para praticamente qualquer pessoa viva na época, uma sentença de morte social e profissional irreparável. Era o fim de uma era, o fim do Rat Pack, o rompimento traumático da maior amizade da cultura pop americana. A tensão era tão densa e palpável que poderia ser fatiada. Dean, no entanto, não demonstrou a mais microscópica alteração em sua postura ou frequência cardíaca. Ele não ficou chocado com a afronta. Não ficou ofendido com as palavras venenosas. Não se levantou abruptamente para gritar de volta e defender sua honra. Dean apenas continuou sentado, relaxado. Ele levou o copo à boca e deu um longo, lento e deliberado gole em seu uísque. O som cristalino do gelo batendo suavemente no vidro ecoou na imensidão da Copa Room vazia, parecendo desafiar a fúria de Frank. Dean abaixou o copo, colocou-o na mesa de veludo com delicadeza, levou a mão ao bolso interno do paletó, tirou um cigarro, acendeu-o languidamente com seu pesado isqueiro de ouro e exalou uma espessa e preguiçosa nuvem de fumaça azul na direção do teto. Dean finalmente baixou o olhar e encarou Frank. Seu rosto exibia exatamente a mesma expressão de sonolência afetuosa, inabalável e intocável de sempre. "Sabe qual é o seu grande problema, Frank?" Dean disse, a voz rouca, melodiosa e incrivelmente suave, soando como veludo amassado contrastando com o metal frio de Sinatra. "Você acha genuinamente que o mundo inteiro só continua girando no eixo porque você canta a nota no tom certo. Você respira fundo, você sofre uma agonia infinita, você sangra todas as noites em cima daquele palco para provar desesperadamente a todo mundo que você é o número 1, que você é amado, que você é intocável." Dean fez uma pausa cirúrgica, estendeu a mão e começou a girar o copo de uísque em pequenos círculos na mesa, fascinado pelo movimento do gelo. "Eu não preciso provar nada para ninguém neste mundo, Pali, muito menos para mim mesmo. O público não paga o ingresso caro para ver o Dean Martin cantar uma partitura com perfeição acadêmica. Eles não dão a mínima para a minha técnica vocal. Eles pagam esse dinheiro para sentar ali e ter a ilusão maravilhosa de que estão no melhor bar do mundo, bebendo comigo, com a esperança de serem convidados para a minha mesa. Eles pagam para ver um cara que não está nem aí para a pressão que você sente." Dean deu um leve e quase imperceptível sorriso de canto de boca. Um sorriso que desarmou absolutamente toda a hostilidade, raiva e veneno que Frank havia empilhado na sala. "Se eu subir naquele palco e ficar duro como uma estátua de cera do museu, cantando cada sílaba, cada respiração, cada nota perfeitamente certinha do jeito que você quer, eu simplesmente deixo de ser o Dino. Eu me transformo apenas em um imitador barato e sem graça do Frank Sinatra. E convenhamos, meu amigo, o mundo lá fora já tem muito mais Frank Sinatra do que consegue suportar." Com a mesma lentidão calculada e graciosa que usava para caminhar pelos cassinos, Dean se levantou da cadeira. Ele ajeitou os punhos da camisa, arrumou as abotoaduras de diamante com uma elegância natural que nenhum dinheiro no mundo, nem mesmo a fortuna de Sinatra, poderia comprar. Ele olhou de cima para o amigo, que ainda estava sentado, mudo, completamente atônito e desarmado pela audácia serena e lógica impecável daquela resposta. Frank estava armado para uma guerra atômica de egos, mas Dean simplesmente se recusou a vestir uma armadura, vencendo o combate pela total falta de resistência. "Você pode ser o chefe do mundo inteiro lá fora das portas deste hotel, Frank", continuou Dean, pegando seu copo pela última vez. "Você pode mandar no presidente, na máfia e nos diretores de cinema. Mas no palco, quando aquela luz principal acende e a música começa, aquele pedaço de madeira é o meu bar particular. E no meu bar eu bebo meu uísque, eu erro a letra de propósito para fazer a mulherada rir, e eu faço absolutamente as minhas próprias regras."
Se você quiser fazer o show perfeitinho e certinho sozinho esta noite, fique à vontade. O palco é todo seu. Eu tenho uma mesa espetacular de blackjack me esperando e um croupier que adora perder meu dinheiro. Mas se você me quiser ao seu lado naquele palco hoje à noite, fique sabendo que eu subo com o meu copo na mão, ou não subo de jeito nenhum. Dean Martin não esperou sequer um segundo pela resposta. Ele virou as costas para o cantor mais poderoso, temido e influente do século XX e começou a caminhar em direção às portas de saída do salão. Seus passos lentos, ritmados e perfeitamente despreocupados ressoavam pela imensidão da sala escura. Frank Sinatra ficou sozinho na mesa, imerso nas sombras. Toda a sua raiva vulcânica, toda a sua prepotência e todas as suas ameaças ensaiadas e letais haviam se dissipado no ar como a fumaça do cigarro de Dean. Ele esperava um embate feroz, uma briga de gritos onde ele, como sempre acontecia com o resto do mundo, venceria por pura exaustão emocional de quem ousasse enfrentá-lo. Mas Dean havia desativado a bomba, não cortando um fio, mas ignorando sua existência. O que realmente demoliu as defesas de Sinatra não foi a recusa, mas a pura e brutal verdade contida naquelas palavras serenas. Frank, com toda a sua indiscutível genialidade artística, era um homem assombrado por seus próprios demônios, movido perpetuamente pela insegurança, pela fúria de provar seu valor e pela necessidade patológica de ser amado e temido por todos. Dean Martin, em contrapartida, não precisava do amor de ninguém, não precisava da aprovação de ninguém, nem mesmo da de Frank Sinatra, para se sentir completo e em paz consigo mesmo. Ele era autossuficiente e livre em um nível que Frank considerava quase extraterrestre. Naquele silêncio que se seguiu, a epifania atingiu o chairman of the board. Frank precisava daquela leveza desesperadamente. O Rat Pack inteiro dependia daquele contraste vital. Sem a indiferença charmosa, o copo na mão e o sorriso relaxado de Dean Martin, a intensidade e a seriedade de Frank se tornariam não entretenimento, mas apenas uma arrogância sombria e pesada demais para o público suportar. Faltando apenas 10 minutos para a orquestra começar a tocar a introdução do show, o camarim de Dean Martin estava mergulhado em um silêncio confortável. Ele estava esparramado no sofá de couro, a gravata preta já afrouxada em volta do pescoço, o invariável copo de cristal descansando na mão direita. De repente, a porta foi aberta com um solavanco característico. Era Frank. Ele já estava vestido para matar, enfiado em seu smoking sob medida perfeitamente impecável, o lenço de seda no bolso, o cabelo metodicamente alinhado. Ele parou e olhou profundamente para Dean, o homem que horas antes ele havia ameaçado expulsar de Las Vegas. A fúria assassina havia desaparecido completamente dos brilhantes olhos azuis de Sinatra, sendo inteiramente substituída por um brilho resignado, um alívio cômico e um afeto fraterno inegável e profundo. Frank caminhou silenciosamente até o pequeno bar de mogno montado no canto do camarim. Pegou um copo vazio, colocou exatas 3 pedras de gelo e serviu uma dose generosa do seu próprio Jack Daniels. Ele se virou lentamente para Dean, ergueu o copo no ar em um brinde silencioso, o canto de sua boca finalmente se curvando em um sorriso torto, quase derrotado, mas cheio de admiração. Só me faça um único favor. Não derrube a sua maldita bebida em cima dos meus sapatos brilhantes esta noite, seu italiano desgraçado. Frank murmurou, a voz rouca, cheia de reverência. Dean soltou uma risada genuína, abriu o seu mais famoso e largo sorriso e ergueu o seu copo de volta em direção ao parceiro. Eu não posso te prometer absolutamente nada, Pally. Naquela noite, sob as luzes ofuscantes da Copa Room,
O show do Rat Pack entrou para a história como um dos maiores e mais eletrizantes espetáculos que Las Vegas já teve o privilégio de sediar. Frank Sinatra cantou cada sílaba com a precisão devastadora de um anjo atormentado, elevando a música à perfeição. E Dean Martin, a seu lado, flutuou pelo palco com o copo na mão, e a graça absoluta de um rei maravilhosamente relaxado. Eles eram o fogo e o gelo, a tensão perfeccionista e o caos encantador, a dupla mais magistral e brilhante que o mundo do entretenimento já viu nascer. E tudo isso aconteceu porque, naquela tarde de tensão, Frank Sinatra aprendeu da maneira mais dura, brilhante e genial possível, uma lição que carregou para o resto de sua vida. Você simplesmente não tenta consertar ou domar Dean Martin. Você não esbraveja contra o vento. Você apenas serve um bom drink, aceita que foi derrotado pelo charme, senta na primeira fila e agradece aos céus, todas as noites, pela imensa sorte de ter o rei da indiferença dividindo o mesmo palco que você.